Muito trabalho, pouco resultado, muito esforço, poucas conquistas. Tem sido essa a sua realidade? Você sabe que no Brasil muitos são os trabalhadores que trabalham muitas horas, um trabalho exaustivo, um trabalho que acaba tirando tempo para a família, para os filhos, para um lazer, e os resultados são tão poucos. Acompanhe comigo esta matéria. O povo brasileiro é conhecido por sua força de vontade e persistência, pois dificilmente desiste dos seus objetivos. Pessoas que no dia a dia lutam pela sobrevivência, acordam cedo, enfrentam o trânsito e, para muitos, o dia começa e termina. Os meses e os anos passam e elas se sentem como se não tivesse saído do lugar. Há aqueles que estudam incansavelmente, outros se arriscam em até 3 empregos e, mesmo assim, conquistam apenas o básico para a sobrevivência, juntamente com o acúmulo de cansaço físico e mental. Mas por que tantas pessoas plantam tanto e colhem tão pouco? Porque muitos brasileiros vivem no limite de uma vida regrada, trabalham muito e não vê o resultado dos seus esforços. Chegou a hora de você ter as respostas para todas essas perguntas. Quando? Agora! Pois é, você que está com esse semblante, por exemplo, você que está aí, sabe, com muitos problemas na área profissional, você não sabe mais o que fazer, o desespero tomou conta, luta muito, resultado muito pequeno. Você se enquadra, sabe, nessa estatística de trabalhadores que os recursos são tão poucos, as despesas enormes, as receitas pequenas, e isso tem avolumado as dívidas, você está com o nome protestado, com seu nome restrito, você é aquela pessoa que não consegue andar para frente naquilo que faz. Saiba que tudo isso pode mudar se você se aliar a Deus. Eu quero falar já do que nós vamos realizar na próxima segunda-feira na corrente, na reunião da prosperidade com Deus. Daqui a pouquinho vamos falar sobre esse tema tão importante, mas eu quero já deixar à sua disposição a nossa central de atendimento espiritual. Os nossos números estão aí à sua disposição, você pode entrar em contato agora e salvar inclusive esses contatos e até enviá-los para alguém. E com certeza, quando você entrar em contato conosco, você será ajudado, orientado à luz da palavra de Deus, tá certo? Nós vamos agora acompanhar a entrevista que realizei aqui no altar da Catedral da Fé recentemente com o Michel e a Tatiane. Veja como que estava a vida deles, as coisas tudo trancadas, caminhos fechados. Mas quando eles se aliaram a Deus, de Deus veio direção, veio força, ideias, inspiração. Deus abriu seus caminhos. Veja como vale a pena firmar um pacto com Deus. Seu nome? Meu nome é Michel. Michel? Tatiane. Tatiane. Como é que era a vida de vocês antes do pacto? Como é que está agora? Pastor, antes do pacto, quando nós chegamos aqui, a gente passava por muitos problemas financeiros, né? Tanto que quando chegamos, não conseguíamos pagar o aluguel, tínhamos muita dificuldade. Eu trabalhava em 2 empregos, minha esposa também trabalhava em 2 empregos e tínhamos que escolher entre colocar comida na mesa e pagar o aluguel. Tínhamos que escolher, quando pagávamos o aluguel, qual conta nós iríamos pagar. A situação era terrível, muito envergonhante para mim como homem da casa. Entendi. Quer dizer, até o básico às vezes faltava. Muitas vezes faltava, sim, senhor. E assim, né, a gente tinha muitas discussões por causa disso, né? Afetava o casamento. Afetava o nosso casamento, assim, tinha o meu filho pequeno, né? Então, como que a gente ia ter um nosso relacionamento nessa situação? Então, aí vinham os conflitos, né? Vinha a cobrança, né? E lutavam, trabalhavam. Sim, senhor. Mas não viu fruto. Não via nada. 2 empregos. 2 empregos. Era Isso... uma vergonha, uma humilhação. Imagina, isso durou quanto tempo? Durou, acho que uns 8 anos, né? Bastante tempo. 8 anos. 8 anos. Pior momento, qual foi? Foi onde a gente não tinha nada para comer. E a minha cunhada até ofereceu o cartão dela. E aí eu falei para ela, eu não vou pegar o teu cartão de crédito porque eu sei que Deus vai me honrar. Confiou em Deus. Confiei em Deus. E daquele momento para cá, foi onde começou a tudo mudar. Como é que está hoje a vida de vocês? Hoje, graças a Deus, né, após a nossa entrega, colocar a palavra de Deus em prática, fazer votos com Deus, a nossa vida mudou muito, né, muito mesmo. Conseguimos montar a nossa microempresa, né, montagem e manutenção de jardim. Hoje a gente não trabalha tanto quanto naquela época, hoje a gente consegue desfrutar,
temos a nossa família abençoada, não falta nada, graças a Deus, temos a nossa casa própria, temos o nosso carro, que na época não tínhamos nada, então não tínhamos nem o transporte, tínhamos que pedir emprestado para andar de ônibus, era muito ruim, né? E hoje a gente tem o carro da empresa, tem o nosso carro para passeio, enfim, Deus está abençoando muito, e eu sei que não vai parar por aqui. Com certeza. E a vida espiritual e casamento, como está? Hoje a nossa vida espiritual é outra, né? Porque a gente entendeu que a gente tinha que priorizar o espiritual. Quando a gente parou de correr atrás da bênção e falou, não, eu preciso ter o Espírito Santo. Então, aí sim, quando o Espírito Santo veio, agora ele dá direção, ele nos conforta, ele nos dá visão daquilo que a gente precisa fazer. Então, ele é o nosso refrigério, então ele nos auxilia em tudo que a gente precisa. Quer dizer, não é ausência de lutas. Não. Lutas tem, mas com o Espírito Santo guiando, dirigindo, vocês têm a direção certa. Com certeza. Tem prevalecido. Com certeza. Casamento hoje? Muito abençoado. 23 anos fizemos ontem de casado. Olha aí. Quer dizer, prosperidade com Deus, né? Sim, começando senhor. do interior de vocês, refletindo em todas as áreas. Sim, senhor. Hoje não falta nada, então. Graças a Deus, não falta nada. Amém. Tá vendo? Casal hoje feliz, casamento transformado, a vida espiritual, que é a principal, transformada, e a vida econômica também mudada. Trabalham hoje, são empresários no ramo da jardinagem e Deus tem feito coisas grandes na vida deles. Uma ideia que veio de Deus. Segunda-feira agora nós teremos então algo muito forte, muito importante. Eu quero convocar você para estar conosco no clamor pelas obras inacabadas. O que significa isso? Quantas pessoas, literalmente falando, começaram uma obra, parou no meio do caminho, uma reforma não concluiu, mas obras inacabadas é qualquer projeto que ainda para você não foi realizado. Projeto de trocar de automóvel, projeto de sair do aluguel, morar ou ter a casa própria, o projeto, por exemplo, de ampliar suas vendas, ampliar os clientes, o faturamento. E as coisas pararam no meio do caminho. Você tinha o projeto de abrir o próprio negócio, a coisa estava encaminhando ou caminhando bem, daqui a pouco parou. E você não pode aceitar isso. Nós vamos clamar por todas as pessoas que têm obras inacabadas, ou projeto inacabado, ou um sonho que não foi completado. Coloque no papel quais são as obras inacabadas na sua vida profissional e traga. Inclusive, nós teremos o clamor que representará a sexta volta pela queda das muralhas, ou seja, as muralhas elas vão cair e Deus vai se manifestar na sua vida. Segunda-feira agora, dia 10 de novembro, eu convoco você a estar conosco em um dos 6 horários, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15, 18 ou 19h30, na Catedral, na Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Entrada, estacionamento, a palestra são gratuitos. E para mais endereços, nosso site é universal.org/localizar. Consulte esse site, você vai ter acesso à Universal mais próxima. Eu tenho certeza que essa segunda-feira, 10 de novembro, fará diferença na sua vida. Um dia você chegou aqui, com a vida destroçada. Fez parte desta multidão. Recebeu a direção e a força necessária para vencer, e em pouco tempo a sua condição já era bem diferente. Já não tinha mais o nome sujo, os negócios iam de vento em popa, os caminhos se abriram e tudo começou a dar certo. Seu tempo, todavia, se encurtou por conta do aumento do trabalho e já não havia mais espaço no dia para buscar a direção de Deus. Hoje você está longe, colhendo os frutos da sua aliança quebrada. Os negócios se foram, as dívidas voltaram a fazer parte da sua vida e a falsa sensação de bem-estar deu lugar à preocupação e ao desespero. Se um dia você fez parte desta multidão, já esteve no quadro dos vencedores e por um motivo ou outro quebrou a sua aliança e se afastou, chegou a hora de retornar. A oportunidade de você firmar uma nova aliança com Deus e recuperar tudo que perdeu no maior congresso de prosperidade do mundo. Portanto, obras inacabadas, isso vai mudar. Traga por escrito quais são as obras que você precisa que sejam completadas na sua vida nesses 6 horários
O endereço você já sabe e nós aguardamos por você. O texto sagrado, inclusive, fala em Neemias capítulo 6, versículo 16. Vamos então acompanhar juntos. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam em redor de nós temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Esse texto aqui refere-se a Neemias, que ele e os seus homens reconstruíram os muros de Jerusalém em 52 dias, tempo recorde, algo que levaria anos. Deus colocou a mão e a obra foi completada. Até os inimigos reconheceram que foi Deus que interviu naquela situação. E todos verão Deus intervindo na sua vida. Segundo o versículo está em Filipenses 1, versículo 6, que diz, né? Tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, Deus é Deus que completa a obra que inicia. Então, nesta segunda, 10 de novembro, grande clamor pelas obras inacabadas, com a sexta volta para a queda das muralhas. A Arca da Aliança estará novamente no altar e nós vamos clamar e Deus vai dar a vitória para você, não tenha dúvidas disso. Nós vamos agora acompanhar com a repórter Carla essa entrevista que ela realizou com a Célia. A Célia lutava muito e não tinha nada. A vida da Célia era trancada, era amarrada. A Célia também tinha obras inacabadas. Mas quando ela se voltou para Deus, quando a Célia fez um pacto com Deus, tudo foi transformado. Vamos acompanhar então. Olá a todos que nos acompanham. Quase 10 milhões de pessoas vivem em situação de extrema pobreza no Brasil. Os dados dão esse parecer, mas os números podem ser bem maiores. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que conseguiu sair dessas estatísticas, mas é ela quem vai contar pra gente o que foi que aconteceu. Olá, Célia, conta pra gente a sua história. A nossa vida financeira tinha muitas amarrações. A gente trabalhava, não era por falta de trabalhar, de se esforçar, de tentar juntar dinheiro, mas da mesma forma que juntava, escorregava pelas mãos. Eram gastos dentro de casa, coisas que estragavam dentro de casa. Comprava um carro, o carro estragava, tinha que empurrar carro. Era problema de enfermidade, gastava com remédios e era muito angustiante, era uma vida realmente de vergonha e aflições, faltava até o sono porque a gente queria conquistar e não conseguia. Tinha sonhos e os sonhos não se concretizavam. E qual foi o pior momento da sua vida? Nessa época que a gente tinha tantos sonhos que não se concretizavam, aconteceu a oportunidade de a gente morava num apartamento pequeno e apareceu a oportunidade de comprar uma casa. E aí faltou um valor que era um valor bem pouco. E a gente foi pedir esse valor emprestado e era questão assim de uma semana para devolver. E não conseguimos. Era um valor tão pouco, ele se tornou muito alto porque a gente não conseguiu devolver o valor para a pessoa. E a gente ficava angustiado, porque não podia, como que podia acontecer aquilo? Uma coisa que era para uma semana devolver, ficou um mês, ficou 2 meses, era muito nervosismo. Aquilo trouxe muita vergonha para a gente, porque eu falei, a gente não pode ficar devendo, não pode, até mesmo foi algo que a gente determinou para a gente, que a gente nunca ia pedir nada emprestado. Mas aquele valor que foi pedido era um valor pouco, a gente ia conseguir e não conseguiu. E aquilo trouxe muito nervosismo, muita angústia, falta de sono, a gente ficou num nervosismo extremo, porque não conseguia devolver um valor que era tão pouco. Célia, como você conheceu a aliança com Deus? Nessa época que eu tinha muita insônia, eu não conseguia dormir, eu assistia pela televisão, acompanhava os programas pela televisão, acompanhava alguns testemunhos até parecidos com os meus, com o que eu estava vivendo. E eu resolvi vir na reunião e participei da reunião e entendi a necessidade que eu precisava ter aliança com Deus, precisava ter uma fidelidade com Deus. Aprendi a obedecer e ali a minha vida começou a ser transformada. Ali as coisas começaram a transformar. Já na primeira reunião que eu vim, eu já senti uma paz, voltei para casa, consegui dormir, meu marido também teve essa paz e ali começou uma nova caminhada, uma outra história de vida para nós. Depois da aliança, o que foi que aconteceu? Após a obediência, o pacto com Deus, a aliança com Deus, a paz que houve dentro de nós, começou a haver discernimento para tudo, até mesmo para o trabalho.
começou a ter a visão de a gente ter um próprio negócio, de trabalharmos. Aquele dinheiro que foi emprestado, conseguimos pagar, sim, foi hoje, lembrando, falando um valor tão pouco, mas é hoje, né? Então a gente começa a ver ali que foi a mão de Deus abrindo as portas, começaram a vir clientes, um começou a indicar o outro, sem precisar divulgar, foi um cliente indicando para o outro. E assim a gente conquistou. A casa que eu tanto queria, hoje eu tenho uma que é 2 vezes maior do que a casa que eu tanto sonhei no passado. Temos carros na garagem, meus filhos têm o apartamento que é deles. Hoje a gente não empresta, não pede emprestado nada para ninguém. Hoje nós temos uma vida realmente abençoada. Temos a prosperidade, mas nada se compara ao que o Espírito Santo fez. A paz que eu precisava era a presença do Espírito Santo. Aquela necessidade, aquele desespero era porque eu não conhecia Deus. Quando eu passei a obedecer, o Espírito Santo veio, preencheu e transformou todas as coisas. Parabéns pelas suas conquistas. Olha, se você também deseja uma vida completamente transformada, faça como a Célia. Estabeleça uma aliança com Deus. Agora eu volto com o Senhor nos estúdios. Obrigado à repórter Carla Viana, obrigado à Célia que testemunhou. Que mudança! Hoje as coisas dão certo. Hoje ela trabalha e vê o fruto do trabalho. Hoje ela tem a paz interior, a prosperidade com Deus, uma vida plena, uma vida completa. E Deus também quer mudar a sua história, a sua vida. Vamos agora à entrevista que também realizei recentemente com o casal Roberto e Nilva. Acompanhe. Qual o nome do senhor? Roberto. Seu Roberto, vitória de vocês no pacto, como é que era? Como é que está Muralhas que Caíram, por favor? Olha, pastor, a nossa vida antigamente era uma derrota, né? Porque nós morávamos numa casinha de madeira, né, com 4 peças, e eu trabalhava com obras, né? E na época era uma situação meio complicada. Aí eu fiquei desempregado, né? Fiquei desempregado, sem bico para fazer, com um filho pequeno, e só ela trabalhando, e ela que mantinha a casa. Aí veio uma visão de vender bebida na praia, né, com uma caixinha de isopor. E vai e vem, vendendo bebida na praia, caixinha quebrava, a gente voltava para pegar uma caixinha nova, e assim foi indo. Aí veio uma visão de montar o primeiro quiosque. O primeiro quiosque nós montamos. Trabalhando devagarinho, mas chegou em 2015, roubaram o nosso quiosque. Aí roubaram o nosso quiosque, levaram tudo. E antes do quiosque, meu cunhado tinha um terreno, né, que ele cuidava. E nesse terreno, ele parou de cuidar, ele jogou na minha mão. Ele falou com o dono, e eu comecei a cuidar desse terreno. Aí eu botei o quiosque, né? Aí nos roubaram esse quiosque. Quer dizer, era uma vida de altos e baixos. Era a vida de altos. Quando começava a andar, a coisa regredia, a coisa caía. Deixa eu falar um pouquinho com a sua esposa, o nome da senhora? Meu nome é Nilva. E qual foi o pior momento, dona Nilva? O pior momento foi o momento que ele roubaram tudo da gente, né? Ficaram do quiosque. sem nada? Ficamos sem nada. Aí roubaram as bebidas que a gente tinha, roubaram os refrigerantes, os cocos que a gente tinha, porque a gente vendia água de coco. Sim. Ele olhou para mim e disse assim, o que nós vamos fazer? Eu disse, não vamos desistir, vamos comprar de novo. Aí roubaram a nossa máquina de caldo de cana, que nós tínhamos uma máquina de caldo de cana. Quer dizer, havia um mal que perseguia vocês, hein? Bem ali. E como é que está a vida hoje de vocês? Hoje a nossa vida... Olha, deu um salto assim depois que eu comecei a fazer o congresso, né? E eu peguei firme no congresso. Começou a fazer o pacto com Deus, Sim, aliança com Deus. Sempre certinho, sempre pedindo para Deus dar uma direção para a gente, né? E a gente foi montando o quiosque, fomos fazendo tudo de novo. Isso aqui é diferente para o mar, né? Entendi. Esse e agora é o quiosque prospera. das pedras. Sim, essa é a nossa renda. Não teve mais esses roubos, não, essas perdas? Não, agora não. Deus tem guardado. Deus tem guardado, de fato, na minha fidelidade, né? E aí, depois, agora, no final de 2024 para 2025, eu disse para Deus assim, ó, eu não aceito, porque o meu sonho era ter uma cozinha industrial. Porque meus clientes vinham pedindo para mim coisa, pastel frito, fritura para mim, e eu não tinha como fazer, né? E aí eu disse assim para Deus assim, ó, Senhor, o Senhor me dá uma direção, porque eu sozinha, mais ele, eu não posso fazer. Aí Deus deu a direção, de botar na mente dos meus 2 filhos para eles tocar para a gente. Então, é os meus 2 filhos que tocam e nós somos só
por fora, assim, né? A gente ajuda tudo, mas é os dois que estão tocando lá pra gente. Tem a cozinha industrial também. Tem a minha cozinha industrial. Isso foi uma direção de Deus. Foi a direção de Deus. Sim, Deus. senhor. Amém. E aí, 2025 para novembro de 2024 para 2025, eu inaugurei a minha cozinha. De um ano para cá. Aham. Tem um ano para cá. Firmes no pacto, fiéis. Firme no pacto, fiel, graças a Deus, assim. Casamento está bem, vida espiritual está bem. Graças a Deus. Quer dizer, vale a pena ter um pacto com Deus. Vale a pena. Não para, não. Não paro, não. Amém. Não, pastor, e ainda tem a loja do meu filho, que eles conquistaram, e o meu filho mais novo comprou um apartamento na planta. Então Deus tem acrescentado. Tem acrescentado, graças a Deus. Amém, graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus, amém? Muito bem, que mudança aí na vida do Roberto e da Nilva. A sua vida também pode mudar. Segunda-feira agora nós teremos então o clamor pelas obras inacabadas. Deus há de completar todas as obras na sua vida profissional com a sexta volta para a queda de todas as muralhas. 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19h30, 6 horários. Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro, a reunião Corrente da Prosperidade com Deus. E para mais endereço, universal.org/localizar. Você é o nosso convidado. Bem, nós vamos agora ao momento de oração. Estou recebendo aqui, com muita satisfação, o guardião da Sagrada Família, o bispo Sérgio Mota, que realizará a oração por todos. Verdade, pastor Sérgio, você que nos assiste, prepare o seu copo com água, vamos falar com Deus para que Deus possa lhe abençoar poderosamente. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós clamamos, meu Pai, para que haja prosperidade, para que as portas que estão fechadas, meu Pai, se abram. Que a Tua mão se estenda, meu Deus, para esta criatura que tem lutado, que tem gemido, que precisa, meu Pai, do toque das Tuas mãos. Alcança, meu Pai, esta criatura que está doente, não consegue prosperar, porque, meu Deus, ela precisa trabalhar e a saúde dela, meu Pai, está debilitada. Estenda, meu Senhor, a Tua mão para abençoar todos os catarinenses, levando paz, levando, meu Deus, a Tua luz, iluminando e fazendo prosperar a todos. É o que eu determino na autoridade do nome de Jesus, e você que crê, diga graças a Deus, diga assim seja. Graças a Deus, pastor Sérgio, eu tenho certeza que Deus, Ele abençoou essa pessoa e ela deve estar segunda-feira na Igreja Universal do Reino de Deus, aqui na Catedral, onde o senhor estará, para com certeza prosperar e ter a sua vida abençoada. Eu creio, Bispo Sérgio Mota, está aí a oração, nós cremos nessa oração, agora você tem forças para se levantar, reagir, viver e vencer. Bispo Sérgio, muito obrigado pela oração, pela participação. E hoje, quarta-feira, você também é o nosso convidado, logo mais às 7 da noite, o pastor Rodrigo Botelho estará realizando o estudo Como se tornar a própria bênção, horário principal das 19 horas, e tem também os demais horários, tanto na Catedral como em todas as Universal. Obrigado pela audiência, Deus abençoe a todos, até a próxima.